Tá, beleza, pessoal? Aqui é o professor Anderson, professor de Biologia. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre os lipídios, né? Os lipídios que são os óleos, são as gorduras, são as ceras, né? Que nós encontramos em alguns alimentos, como a margarina, como a manteiga, né? Nos óleos vegetais, o óleo de soja, azeite de oliva, né? Na gordurinha da carne. Tá? E no nosso organismo nós também encontramos hormônios que são lipídios, vitaminas, tá? Até a membraninha que envolve cada uma das células é constituída também por lipídios. Então a gente vai comentar um pouquinho sobre cada um desses compostos químicos agora, beleza? Então bora lá. Pessoal, o termo lipídios é derivado da palavra lipos, que vem do grego, tá? E que significa gordura. Então é só a gente lembrar, né, daquela cirurgia que algumas mulheres e alguns homens fazem, que é a remoção de gordura, né, da região abdominal, da barriga, né, que é chamada de lipoaspiração. Então, ou seja, lipoaspiração é a aspiração da gordura, né, dessa região, tá bom? Bem, uma das características dos lipídios é que eles são insolúveis em água, ou seja, esses compostos eles não se misturam com a água. Isso é fácil de visualizar, né? Quando a gente mistura óleo e água, a gente percebe que ocorre a formação de duas fases, de duas partes, né? O óleo fica em cima e a água fica embaixo. Por que o óleo fica em cima? Primeiro que o óleo ele é mais leve que a água, né? Ele é menos denso que a água, né? Segunda coisa é que o óleo ele também é considerado, óleos e gorduras, compostos apolares. Então, o que significa isso, apolar? Apolar é a mesma coisa que hidrofóbico. Então, olha só, a palavrinha fobia lembra o quê? Fobia significa medo. Fobia é medo e hidro, água. Então, os lipídios são compostos químicos que têm fobia da água, ou seja, que têm medo da água, né? Não têm afinidade, que não interagem com a água. Por isso a gente percebe essa formação aqui, né? Essa separação e a formação de duas fases, tá? Então, ó, deixando bem, né, para frisar bem, né? Apolares e hidrofóbicos são compostos que não têm afinidade pela água, tá? Característica, então, dos lipídios, beleza? Então tá, passando para frente. Pessoal, então olha só. A maior parte dos óleos e das gorduras, tá, tem na sua constituição química moléculas chamadas de ácidos graxos. Ácidos graxos. Tá? Então, olha só. O que é um ácido graxo? Aqui a gente tem um exemplo. Ó. Essa estruturazinha que eu estou mostrando aqui com a canetinha laser, tá? É um exemplo de ácido graxo. O ácido graxo, esses risquinhos que vocês estão vendo aqui, ó, isso aqui representa uma cadeia de carbono e hidrogênios. Tá? Então aqui nós temos carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio, ou seja, uma cadeia hidrocarbonada. Tá? A química representa assim, tá? A química representa dessa forma, né? Ou seja, usando risquinhos, tá? Para agilizar, para simplificar na hora de escrever, tá? A cadeia. E aqui na pontinha, ó, nós encontramos também um grupo químico, chamado de grupo carboxila. Então, todo ácido graxo possui uma cadeia hidrocarbonada, tá? E um grupo carboxila na extremidade, principalmente, tá? Olha só, aqui nós temos dois exemplos de ácidos graxos. Os ácidos graxos saturados e os ácidos graxos insaturados. Esse primeiro aqui, ó, é um ácido graxo saturado. Tá? Observe que o ácido graxo saturado ele se difere do ácido graxo insaturado por essa dobrinha na cadeia. Ó. Ou seja, o ácido graxo saturado possui a cadeia hidrocarbonada retinha. E o ácido graxo insaturado ó, possui uma dobra na cadeia hidrocarbonada. Né? Então, a cadeia ela forma uma dobrinha, uma perninha, certo? E essa dobra ela acontece devido à presença de uma dupla ligação, uma ou mais duplas, tá? Esse exemplo aqui ó, só contém uma dupla, tá? Esses dois risquinhos que nós estamos vendo aqui ó,
De novo, isso aqui é uma dupla ligação. A química, né, nomeia dessa forma, tá? Dupla ligação. Então, olha só. Todo ácido graxo insaturado possui uma ou mais duplas ligações na cadeia hidrocarbonada, tá? Por isso, a cadeia hidrocarbonada tem uma leve dobra. Todo ácido graxo saturado não possui duplas ligações e a cadeia hidrocarbonada, tá? Geralmente é retinha. Beleza? Então tá. Então a gente tem que entender isso para que a gente possa conseguir entender, tá, o próximo slide. Bora lá então. Pessoal, então olha só. Aqui nesse slide nós temos um esquema aqui, ó, mostrando o agrupamento de ácidos graxos de lipídios saturados, ó. Então lembra que nós vimos no slide anterior? Ó, perninha retinha, cadeia hidrocarbonada reta, né? Então aqui nós temos ácidos graxos saturados, tá? Agrupados, né? Próximos, estão muito próximos entre si. E aqui nesse outro esquema, ó, nós temos um conjunto de ácidos graxos insaturados. Olha a perninha dobrada. Ácidos graxos insaturados, só lembrando novamente, tem a perninha dobrada por causa da dupla ligação, tá? Então, olha só, moçada, esse esquema aqui, ele influencia na consistência dos óleos e gorduras, tá? Por quê? Olha só, vamos pegar aqui, por exemplo, esse primeiro esquema. Ácidos graxos saturados, como eles não têm a dobra na perninha, eles conseguem, a cadeia hidrocarbonada consegue se aproximar, tá? Eles conseguem ficar mais próximos uns dos outros, tá? E devido a essa proximidade, a interação química que acontece entre as cadeias hidrocarbonadas é forte, tá? Então isso acaba gerando uma interação química forte entre as cadeias hidrocarbonadas, tá? Essa interação forte acaba produzindo, né, evidenciando uma consistência no lipídio mais rígida, uma consistência mais sólida. O contrário não acontece aqui nesse segundo esquema. Ó. Como nós temos aqui, ó, ácidos graxos insaturados, né, o espaço entre eles, entre esses ácidos graxos, é maior. É maior por quê? Porque a perninha atrapalha a aproximação entre esses ácidos graxos. Como a dobra atrapalha a aproximação, a força química que poderia ocorrer entre as cadeias hidrocarbonadas, que nós estamos vendo aqui, ó, a interação química, a força química, ela é mais fraca. E aí isso faz com que os lipídios eles tenham uma consistência menos sólida, ou seja, uma consistência mais fluida, né? Se aproxima mais do líquido. Então é bacana entender isso, por quê? Porque aí a gente sabe que os óleos, né, os lipídios que têm consistência mais fluida, como os óleos, por exemplo, eles são formados principalmente por lipídios, por ácidos graxos insaturados, tá? Insaturados. E os lipídios que têm consistência mais sólida, mais rígida, são formados principalmente por ácidos graxos saturados. Beleza? Uma curiosidade. Se você dá uma olhadinha lá na tampa, na tampinha da margarina, vai estar escrito assim, que aquela margarina, ela é, na verdade, óleo vegetal, tá? Que foi hidrogenado. Então, é gordura vegetal hidrogenada. Pode olhar na tampinha da margarina, está escrito isso, tá? Então, olha o que eles fazem. Eles pegam o óleo vegetal, tá? Adicionam hidrogênio. Quando eles adicionam hidrogênio, essa curvinha aqui, ó, a dupla ligação é quebrada. E aí o ácido graxo perde a perninha. O ácido graxo, essa perninha, ela se torna retinha, tá? E como a perninha dobrada, essa curvinha ela é perdida, o ácido graxo passa a possuir a perninha retinha, acontece uma aproximação maior entre as cadeias hidrocarbonadas. Tá? E como acontece essa aproximação maior, a interação química é mais forte entre elas e o óleo passa a se tornar, né, adquire então a consistência sólida. Por isso que a margarina, né, a gente percebe, né, que a margarina tem essa consistência mais durinha, né, mais sólida. Por quê? O óleo vegetal
né, que foi hidrogenado, ou seja, essa perninha foi ajustada, né, tornou-se retinha. Beleza? Pessoal, os lipídios também são divididos em grupos, tá? Assim como os carboidratos que nós vimos na aula passada, tá? O grupo, né, que contém o maior número de lipídios é chamado de glicerídeos. Então, os glicerídeos, tá, é a classe mais abundante, é o grupo mais abundante. Bem, para ser considerado um glicerídeo, o lipídio ele deve conter ácido graxo, tá, ligado a um álcool. E esse álcool é chamado de glicerol. Tá? Então, todo óleo, toda gordura chamado de glicerídeos, que se encaixam nessa classificação, nesse grupo, tá? Contém ácidos graxos, 1, 2 ou mais, tá? Ligados ao álcool glicerol. Tá? E então, no grupo dos glicerídeos, o principal exemplo de lipídio que constitui, que faz parte dessa classe, é chamado de triacilglicerol. Tá? Triacilglicerol. Esse termo, nós encontramos por aí outras formas também, tá? Então, os triacilgliceróis também são chamados de triglicerídeos, tá? De triglicérides. Esses três termos são os mais comuns, tá? E aí, para ser chamado de triacilglicerol, ele deve conter, então, um glicerol, uma molécula de glicerol, como a gente pode perceber aqui embaixo, ó, né, o álcool glicerol, ligado a 3 ácidos graxos. Tá? 3 ácidos graxos. Por isso que esse principal exemplo de glicerídeo é chamado de triacilglicerol. Tri, porque são 3 ácidos graxos ligados ao álcool glicerol. Tá? Moçada, esses triglicerídeos, esses triglicérides, fazem parte, são os lipídios de armazenamento. Então, ou seja, nós guardamos lipídios, nós armazenamos gordura no nosso corpo? Sim. Tá? Como é que é o nome dessa gordura? Como é que é o nome desse óleo que nós armazenamos, né, no tecido adiposo, nosso tecido? São os triglicerídeos, tá bom? Então, beleza, vamos para o próximo slide. Vamos falar um pouquinho mais sobre eles. Então, pessoal, os triacilgliceróis ou triglicerídeos são encontrados nos óleos e nas gorduras, tá? Então, toda vez que você vai temperar uma saladinha, que você usa óleo de soja, que você usa azeite, né? Ou toda vez que você come um pedacinho da gordura da carne, você está ingerindo triglicerídeo, tá? Em enormes quantidades, beleza? Então, olha só, quando nós ingerimos gordura, nosso intestino ele absorve essa gordura, joga na corrente sanguínea, e da corrente sanguínea as gorduras alcançam as células, tá? E entram nas células. E aí as nossas células extraem energia dessas gorduras, extraem energia das gorduras, tá? Para produzir uma molécula chamada de ATP. Tá? ATP é a molécula que carrega energia ali no interior das células. Tá? Então, as gorduras são fontes de energia, assim como os carboidratos. Beleza? O que mais? Então, olha só. Nós armazenamos energia num local, né, principalmente localizado abaixo da pele. Então, ali, ó, debaixo da pele você tem uma regiãozinha, uma camadinha, tá, chamada de tecido adiposo. E esse tecido ele é especializado em armazenar triglicerídeos. Então, ele é especializado em armazenar gordura, certo? Então, tá. E essa camadinha de gordura, ela tem várias funções, tá? Uma das funções é reserva. Então, a gente acumula gordura debaixo da pele, tá? Como uma espécie de reserva. Então, o dia que você precisar de energia, que você ficar um tempão ali sem se alimentar, em jejum, o nosso organismo ele vai mobilizar, né? Então ele vai retirar essas gorduras que estavam armazenadas aqui no tecido adiposo, tá?
e vai disponibilizar para as suas células, para que elas possam, né, produzir energia a partir dessa gordura que foi guardada, que foi armazenada ali, tá? Beleza? O que mais? Só outra função da camadinha, né, de gordura ali debaixo da pele, do tecido adiposo. Uma outra função é proteger contra impacto, proteger contra pancada. Então nós sabemos, né, no nosso corpo, as regiões que possuem uma camadinha maior de gordura debaixo da pele, então se você leva uma pancada nessa região, você sofre menos, né, você sente menos dor. Justamente porque a camadinha de gordura amortece o impacto, tá? Uma outra função é que esse tecido adiposo, né, constituído pelos triglicerídeos, eles também funcionam como isolantes, isolantes térmicos. Né? Isso é bem evidente nos animais de clima frio, né, que vivem em ambientes muito frios, né, como os ursos polares, as baleias, as focas, pinguins. Esses animais, moçada, eles têm um tecido adiposo, né, muito grosso, uma camada de gordura muito grossa debaixo da pele. Essa camadinha funciona como isolante, ou seja, não deixa o calor do corpo sair para o meio externo, segura o calor. Então, na verdade, pessoal, não é o frio que entra, né? Não é o frio que entra no nosso corpo, é o calor do nosso corpo que sai. Se esses animais têm uma camada de gordura espessa, né, grossa embaixo da pele, essa camadinha segura o calor do corpo, tá? Então, ou seja, funciona como um isolante térmico. Bem, o que mais? Então, como nós falamos no comecinho desse slide, né, olha só, nós encontramos na gordura da carne, olha que picanha, show de bola. Então, essa gordurinha que nós estamos vendo aqui, ó, isso aqui é praticamente triglicerídeo puro, tá moçada? Então, na gordura da carne, né, nos óleos vegetais, como eu falei, óleo de soja, canola, óleo de girassol. Então, os óleos, né, são constituídos basicamente de triglicerídeos, tá? Então, beleza, próximo slide. Pessoal, então vamos falar agora um pouquinho sobre o grupo das ceras. Então, nós já acabamos de falar sobre os glicerídeos, que é o primeiro grupo, tá? E agora a gente está entrando no segundo grupo, tá? Bem, todas as ceras são formadas por duas moléculas ligadas. A primeira molécula é um ácido graxo de cadeia longa. Ou seja, por que cadeia longa? É um ácido graxo que possui muitos carbonos, tá? E a segunda molécula é um álcool também de cadeia longa. Então, ou seja, toda cera é formada por um ácido graxo de cadeia longa ligada a um álcool de cadeia longa. Beleza? Tá, e uma das características das ceras é que elas possuem altos pontos de fusão. Ou seja, o que significa isso? Em temperatura ambiente, ou seja, 25 graus, as ceras elas possuem uma consistência sólida, uma consistência mais rígida. E aí, moçada, para fundir, né, para derreter as ceras, a gente precisa fornecer uma temperatura bem maior. Então, você precisa fornecer bastante calor. Então, por isso que nós dizemos que as ceras elas têm altos pontos de fusão. Então, para que elas possam se tornar mais fluídas, nós precisamos aumentar bem a temperatura. Nós precisamos aquecer, né? Tá? Então, beleza. Próximo slide. Pessoal, então olha só, nós temos cera, né, no nosso ouvido, que tem função de proteção, né, impede a entrada então de micro-organismos, de partículas de sujeira, né? O favo, né, que as abelhas produzem, isso aqui é cera. Nós temos cera na superfície das folhas, na superfície dos frutos, que tem função impermeabilizante, né? Nós temos ceras em grandes quantidades em algumas espécies vegetais, como a carnaúba, por exemplo, né? O pessoal retira as folhas da carnaúba para extrair a cera, né? Para fazer graxa, para fazer cera para polimento de automóveis, né? Para dar brilho em pisos de madeira, tá? E por aí vai, tá?
Beleza, vamos para a próxima. Pessoal, então depois das ceras, nós temos aí a terceira classe, que é a classe dos fosfolipídios. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui nessa imagem. Ó. Aqui nesse quadradinho nós temos uma foto real, tá? Que foi tirada usando um microscópio eletrônico. E aqui nós visualizamos ó, o pedacinho de uma célula. Então é isso que a gente está vendo aqui, que eu estou mostrando com o laser. Tá? Então é a extremidade de uma célula. Ó, observe que nós temos aqui, ó, essa regiãozinha que eu estou mostrando, é uma estruturazinha que cerca a célula, que envolve a célula. É como se fosse uma parede ao redor de toda a célula. Essa estruturazinha nós chamamos de membrana plasmática, ou membrana celular. Tá, e aí olha só, é nessa região aqui, ó, que nós encontramos um tipo de lipídio que contém fósforo ligado. Tá? Esse lipídio que contém fósforo, nós chamamos de fosfolipídios. Então, ou seja, a membrana, a estrutura que envolve todas as células animais e também vegetais, tá, possui na sua constituição lipídios que contêm fósforo, ou seja, fosfolipídios. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui ó, numa outra imagem. Olha só. Então aqui a gente tem um pedacinho da membrana plasmática. Vocês observem ó, que a membrana tem um monte de... Nesse esquema, né, nessa imagem aqui, a gente percebe um monte de bolinhas de cor marrom. Né, ó? Então, a maior parte da membrana é composta por essas bolinhas de cor marrom. Tá? São essas bolinhas aqui que são os fosfolipídios. Então, essas bolinhas representam os fosfolipídios. Fechou? Então, última vez. Fosfolipídios são lipídios contendo fósforo, que nós encontramos onde? Na membrana plasmática da célula. Tá bom? Então, beleza. Próximo slide. Então, pessoal, continuando. Aqui nós temos, então, mais um grupo de lipídios. É o grupo dos esteróis. Então, todo lipídio classificado como esterol, a gente vê aqui nessa imagem, né? Todo lipídio classificado como esterol contém essa estruturazinha aqui, ó, tá? Que são 4 anéis. 4 anéis formados por carbono e hidrogênio, tá? Esses anéis estão ligados, estão unidos. Então, olha só. Todo lipídio classificado como esterol contém 4 anéis formados por hidrogênio e carbono, tá? E que estão fundidos. Então, nós temos aí como exemplo de esteróis, vamos pegar aqui um exemplo em que nós encontramos na membrana plasmática, ou seja, naquela estrutura que cerca a célula, naquela estrutura que envolve as células. Então, ali, moçada, a gente pode perceber aqui, ó, estou apontando com a canetinha laser, umas estruturas que possuem cor laranja. Então, essas estruturas aqui nós chamamos de esteróis, tá? Que são exemplos de esteróis. Na membrana plasmática animal, o tipo de esterol presente, tá, é o colesterol. Membrana plasmática vegetal não possui colesterol, tá? Mas possui outros tipos de esteróis. Beleza? Então tá, continuando. Onde mais nós encontramos esteróis? Ó, o hormônio, né, masculino, né, a testosterona, e o hormônio feminino, chamado de estrogênio, né, que são os hormônios responsáveis pelas características masculinas e femininas, também são esteróis, tá? São exemplos de esteróis e também são formados por 4 anéis. Beleza? Esses 4 anéis que nós estamos vendo aqui, ó. Os esteróis também estão associados com doenças cardiovasculares, né? Doenças que ocorrem ali no coração, né? E nas artérias que irrigam o coração, tá? Nós iremos falar um pouquinho sobre essas doenças no próximo slide. Então, bora lá. Então, pessoal, na nossa corrente sanguínea, nós encontramos umas estruturazinhas que são microscópicas, que são chamadas de lipoproteínas. Lipoproteínas. E existem alguns tipos, tá, de lipoproteínas.
nós iremos falar aqui sobre duas, tá? Uma delas é o LDL, tá? LDL, e a outra lipoproteína é o HDL. Bem, o LDL é uma lipoproteína conhecida como colesterol ruim. Então, se você conversar aí com o pessoal da sua família, você vai ver que eles já ouviram falar disso, tá? Colesterol ruim, tá? LDL, tá? E o HDL é considerado como colesterol bom, tá? O bom colesterol. Por que colesterol ruim e colesterol bom? Vamos dar uma olhadinha aqui no próximo slide. Então, olha só, aqui a gente tem uma imagem de um vaso sanguíneo, tá? Um vaso. Observem que nesse vaso a gente encontra aqui uma estruturazinha, quase que bloqueando a passagem do sangue de um lado para outro, tá? Duas estruturas. Isso que a gente está vendo aqui, moçada, isso aqui é uma placa de gordura. Então, você tem placa de gordura aqui, nos dois lados, ó, né? Nesse ladinho que eu estou mostrando com o mouse e aqui também, tá? Como é que essas placas de gordura apareceram aqui, ó, dentro dos vasos sanguíneos? Isso aqui, moçada, é o LDL, é o acúmulo daquela lipoproteína, né? É o acúmulo do colesterol ruim. Ele é chamado de ruim por quê? Porque o LDL, ele costuma aderir às paredes dos vasos sanguíneos, tá? Ele adere, ele cola nas paredes e ele começa a se acumular. Então, um acúmulo de colesterol ruim nas paredes dos vasos sanguíneos acabam formando essa plaquinha de gordura que vocês estão vendo aqui, tá? Isso aqui, moçada, acaba causando uma doença chamada de aterosclerose, tá? Aterosclerose é a plaquinha de gordura, né, que aparece então no interior dos vasos sanguíneos, tá? Se essa plaquinha de gordura for formada e ela chegar a bloquear a passagem do sangue de um lado para o outro, né? O que acontece? O tecido que está desse lado aqui, ó, né, se esse for o fluxo, né, de lá para cá, esquerda para direita, o tecido que está desse lado acaba não recebendo nutriente e não recebendo o oxigênio. E aí esse tecido ele morre, tá? Se isso acontecer no coração, por exemplo, isso a gente chama de infarto, tá? Isso acaba causando um infarto do miocárdio, né? Que é o músculo do coração, que é o tecido que deveria receber oxigênio e nutrientes, tá? Então, quem é que causa esse acúmulo de gordura, né? Formando essa plaquinha no interior dos vasos sanguíneos? É o LDL, tá? É o colesterol ruim. E o HDL? O HDL é chamado de colesterol bom, por quê? Porque ele ajuda a remover essas plaquinhas de gordura. Então, ele ajuda a remover o LDL, tá? Diminuindo, então, a formação dessas placas. Tá? O LDL remove essas plaquinhas de gordura e leva essas plaquinhas, e leva essa gordura, né, melhor dizendo, lá para o fígado, tá? Para que o fígado possa transformá-la em outra substância. Beleza? Então, para morrer, LDL, colesterol ruim. Ruim por quê? Porque se adere no interior dos vasos sanguíneos, formando placas de gordura. E HDL, colesterol bom. Bom por quê? Porque ajuda a remover as plaquinhas de gordura. Beleza? Moçada, então por hoje é isso. Nossa aula termina por aqui. Até semana que vem. Valeu!